Vamos falar então do que aconteceu ontem, porque ontem o Santos jogou no estádio do Morumbi, parte daquele acordo, né? O Santos teria direito a jogar 3 jogos no Morumbi e o São Paulo direito a jogar 3 jogos na Vila Belmiro quando não tiver o Morumbi à disposição. O Santos usou uma dessas vezes ontem. Venceu o Juventude por 3-1, gols do Neymar, e aí tem duas partes dessa história que a gente tem que contar. A primeira delas, o Neymar falando do gramado. Foi perguntado sobre a possibilidade que o Santos teve de jogar no Allianz no começo do ano, no Allianz Parque. Acabou não jogando justamente por conta do gramado sintético, e o Neymar foi perguntado sobre isso na zona mista do estádio do Morumbi, e a gente escuta ele falando sobre essa situação do gramado aqui no nosso Boletim da Manhã. Para mim é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda. Como... Tem da camisa azul, né, da sua última exibição aqui, como foi jogar pela primeira vez como mandante na capital, já que no Allianz, infelizmente, você não pôde jogar, e uma análise do jogo também, por favor. Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador, né, independente das minhas lesões. Então, jogar no Morumbi, num campo que é muito bom, é sempre melhor. E eu fico feliz de voltar aqui, né, depois de anos. Sempre me senti muito bem nesse campo, sempre com vitórias, fazendo gols. E hoje foi mais um dia que aconteceu. Na tua avaliação, o Carlo Ancelotti gostou da atuação do Neymar hoje? Não preciso provar nada para ninguém. Essa última parte já é sobre seleção brasileira, mas o que importa é o Neymar falando justamente sobre o gramado. Elogio o gramado do estádio do Morumbi, né, que realmente é um dos melhores gramados do futebol brasileiro, se não a briga pelo posto de melhor gramado do futebol brasileiro hoje na Série A, né? E o Neymar falando sobre o gramado sintético é importante, porque o Neymar foi um dos jogadores que fez aquela publicação no começo do ano, dos jogadores contra no movimento contra o gramado sintético, que o Lucas Moura foi um dos líderes desse movimento também, e o Neymar reforçando mais uma vez a opinião da maioria dos jogadores, né, de que gramado sintético é ruim. O gramado sintético é ruim, é pior do que ter um gramado natural bom, e a busca do Santos por esse acordo com o São Paulo e a opinião do Neymar agora só mostram que, no geral, o gramado sintético ele não é o ideal, gente. E a gente tem que aceitar isso, e é importante que cada vez mais os jogadores falem, né, JP? Com certeza, Boni. Eles que são os artistas, né, que estarão realizando a arte, realizando o jogo de futebol. Então, o futebol não acontece sem os jogadores, obviamente, e eu acho que eles precisam ser ouvidos. Essa questão dos jogos no sintético, né, acho que precisa ser considerado, né, acho que precisa ser considerada a opinião dos jogadores. Isso é importante eles estarem falando, é importante eles abrirem essa situação. E o Morumbi é um dos melhores gramados do Brasil, na minha opinião, é o melhor, né? Então, você vê que muita gente elogia, na época até o Abel Ferreira, no Palmeiras, elogiou muito o gramado do Morumbi, e me parece que ele até preferia jogar no Morumbi do que no sintético, mas aí não tinha muito o que fazer, porque o Palmeiras tem o Allianz. Mas o Neymar claramente participou dessa situação do Santos ir ao São Paulo para jogar no Morumbi, porque o Santos tinha jogado no Allianz. E aí o Neymar provavelmente chegou para a diretoria e falou, olha, vamos tentar um estádio com grama natural, e deve ter sugerido o Morumbi, porque claramente ele se sentiu bem confortável. O que não pode acontecer é vandalismo, né, Boni? Aí, enfim, danificar a estrutura do estádio, danificar os arredores, estação, isso não pode acontecer, isso é inaceitável, e se acontecer de novo, eu acho que o São Paulo precisa considerar, sim, cancelar o acordo. Acho que então, isso é bem plausível. Passado essa parte do gramado, aí sim, a notícia de que realmente torcedores do Santos acabaram por vandalizar a estação São Paulo Morumbi. A gente tem ali os adesivos, né, os papéis de parede da Superbet, patrocinadora do São Paulo, patrocina os adesivos dos papéis de parede caracterizados, né, personalizados para o São Paulo, e que foram arrancados, aí, vandalizados na estação São Paulo Morumbi. Aí realmente já não é legal, né? A questão é, para mim, a gente vai ter a notícia de que algo dentro do estádio foi vandalizado. Se tiver tudo certo dentro do estádio, é uma coisa. Na estação do metrô é ruim, não é legal por parte dos torcedores do Santos, mas se dentro do estádio não tiver nada,
aí eu já acho que não tem motivo para, por exemplo, desfazer o acordo. O que você pensa sobre? Desculpa, Boni, deu uma cortada aqui para mim, repete a pergunta. Não, é que eu digo que no metrô é ruim. Eu acho que o São Paulo pelo menos tinha que se posicionar com relação ao Santos, conversar com o Santos, falar, ó, falta talvez uma comunicação mais clara ao torcedor do Santos, para que respeite também as dependências nos entornos do Morumbi, também com a estação, incluindo a estação de metrô. Mas se dentro do estádio tiver tudo certo, e aí a gente vai buscar essa informação, eu acho que talvez não seja o suficiente para desfazer o acordo, porque eu acho que é um acordo também benéfico para o São Paulo. O São Paulo também ganha com esse acordo, porque nos dias em que não tiver o Morumbi à disposição, porque vai ter muito show nesse segundo semestre no Morumbi, tem Imagine Dragons, tem Dua Lipa, tem Linkin Park, tem Oasis e mais algum que eu não estou lembrando agora. É melhor o São Paulo jogar na Vila Belmiro, descer a serra, que é pertinho, do que jogar nos sintéticos de Pacaembu ou Allianz Parque, porque o São Paulo já perdeu 300 jogadores para o sintético. Jogar lá por opção, para mim, não parece ser uma alternativa ideal. Ou ir para Brasília em todas essas vezes, que também é um desgaste desnecessário. Por exemplo, pega uma sequência que o São Paulo tem jogos fora, aí no jogo que seria em casa, vai ter que ir para Brasília viajar e jogar fora. Aí o ambiente do Mané Garrincha já também não é dos mais próximos de um caldeirão, por assim dizer. Já perde também o ambiente, também porque o ingresso é caro, vale destacar, eles colocam o ingresso também caro lá em Brasília. Então, eu acho que para o São Paulo, talvez seja melhor jogar na Vila ou num Brinco de Ouro, que também não tem a melhor das estruturas, mas jogar no sintético, para mim, é algo que o São Paulo não deveria fazer. Jogar no sintético por opção é algo que o São Paulo não deveria fazer, e por isso eu acho que esse acordo, de certa forma, também é bom para o São Paulo. E aí, conversar com o Santos, porque realmente isso não pode acontecer. Nas outras 2 vezes que o Santos jogar no estádio do Morumbi, isso não pode acontecer dentro da estação, mas garantir também que nada aconteça dentro do estádio. O que você pensa sobre tudo isso, JP? De fato, dentro do estádio, para mim não tem conversa. Acho que o vandalismo com a estrutura do São Paulo, o acordo tem que ser desfeito. Não acho que tem que manter, até porque, por mais que tenha essa situação do São Paulo poder utilizar a Vila Belmiro, o acordo é muito melhor para o Santos. O Santos tem um estádio melhor, tem um estádio maior, tem um campo melhor, tem um público melhor. Então, para o Santos é só benefício. E para o São Paulo... Desculpa, só vale destacar que o gramado da Vila Belmiro também é muito bom. Por não, sim, mas também. Não que seja melhor para o São Paulo, mas estou falando, jogar no gramado sintético para mim não é nem cogitado. E o gramado da Vila é muito bom, então acho que isso faz com que também seja bom para o São Paulo, por mais que o acordo no geral seja melhor para o Santos. Não, sim, o gramado da Vila Belmiro é bom mesmo. Não é melhor que o do Morumbis, mas é um bom gramado, então é um gramado melhor do que você jogar no sintético. Agora, a estrutura do estádio em si, a estrutura da Vila Belmiro não é uma boa estrutura, é um estádio pequeno, um estádio acanhado, por mais que tenha essa questão da pressão, eu acho que não é um estádio com uma estrutura que o São Paulo preza, né? Não é uma estrutura excelente para o São Paulo estar ali mandando uma partida, mas se é o que tem, tudo bem, faz parte. Agora, essa questão da estação, por mais que não seja algo do São Paulo especificamente, que tenha o investimento da patrocinadora, eu acho que o São Paulo precisa também conversar com a diretoria do Santos, de repente para o Santos investir numa fiscalização melhor, né, colocar mais seguranças, colocar, por exemplo, o São Paulo colocou alguns muros, alguns tapumes também, nos muros nos arredores do Morumbis, né? O São Paulo colocou algumas proteções ali para não serem vandalizadas as pinturas e tudo mais. Eu acho que poderia ter sido feito isso na estação. Acho que ter algumas formas de evitar esse vandalismo, porque apesar de não ser um investimento direto do São Paulo, é algo que é benéfico ao São Paulo. É uma propaganda, né? Um acordo da patrocinadora. Então não acho que seja algo que o São Paulo precisa passar batido, sabe? Deixa a polícia resolver. Eu acho que o São Paulo precisa interferir nisso, conversar de fato com a diretoria do Santos para que seja investido realmente numa segurança melhor para essas regiões, e aí sim manter o acordo. Mas se voltar a acontecer, aí eu acho que é algo para conversar e de repente desfazer o acordo. O pessoal está perguntando aqui, o Lucas perguntou aqui, vamos perder decisões de Libertadores no Morumbi por causa dos shows? Se eu não me engano, as datas dos shows coincidem com o semifinal de Copa do Brasil, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas
são as partes ruins desse acordo, né? Desse acordo com a Live Nation. Coloca um monte de show e o São Paulo acaba perdendo datas importantes dentro do seu estádio por conta disso. Eu não acho que é o ideal. Mas se vai perder, se o acordo está feito, se o show está marcado e não vai ter o Morumbi, eu prefiro que jogue num gramado natural bom, do que jogar no Pacaembu, que é sintético. É maravilhoso jogar no Pacaembu, é maravilhoso, é muito legal, o clima é muito bacana, mas jogar por opção no Pacaembu eu acho muito ruim. São Paulo perdeu muitos jogadores no sintético, muitos jogadores. São Paulo não está preparado para jogar no sintético. E a gente vê todo o sofrimento que é toda hora jogar no Allianz Parque, no Newton Santos. O Galo também agora é gramado sintético. Vai pegar uma coisa que só prejudica o São Paulo e colocar como um fator nos jogos em que teoricamente é o mandante, né? Eu acho ruim jogar no sintético por opção própria. Então, por isso eu vejo como esse acordo também bom para o São Paulo, né? Ou jogar no Brinco de Ouro, só que o Brinco de Ouro também ele tem uma estrutura que já está bastante defasada, né? Então, eu fico meio que ficar elas por elas. E pelo menos com o acordo você garante que tem todas. Ele garante, né, que o São Paulo vai ter 3 possibilidades de usar a Vila Belmiro quando for necessário. Então, se precisar de outro estádio, vai ter que ter toda aquela negociação. É chato, é uma situação ruim, não é o ideal. São Paulo, o estádio do Morumbi deveria ser prioridade para o São Paulo, né? Não para os shows, mas o acordo com a Live Nation, ele traz esse tipo de situação. E não é legal esse tipo de vandalismo. Mas eu acho que se o São Paulo, por exemplo, pegar essa situação para quebrar o acordo agora, aí vai inflamar uma situação que vai dificultar cada vez mais de a gente voltar a uma normalidade do que era algumas décadas atrás, né? Quando o rival jogava no Morumbi, o São Paulo poderia jogar também em outros estádios, tinha torcida mista, não era torcida única dentro dos clássicos. Acho que esse acordo talvez seja um bom caminho para tentar voltar a essa normalidade que a gente tinha no futebol brasileiro há algumas décadas atrás, né? Não sei. Se o São Paulo desfazer esse acordo agora, não sei. Boni, a Mari Pavese está perguntando aqui se a gente não concorda que todo o material da estação foi bancado pelo São Paulo. Eu acho que não. Eu não tenho essa informação exatamente, porque isso não é nem algo divulgado, né? Investimos na estação. Me parece algo da patrocinadora, porque a estação, eu passei por lá, né, nas últimas vezes que eu fui ao Morumbi, tanto a trabalho quanto a lazer. E assim, todos os setores tinham propagandas da Superbet, da patrocinadora do São Paulo. Então, acredito que tenha sido algo investido pela patrocinadora do São Paulo. Posso estar equivocado porque realmente não foi algo divulgado, né? Algo que tá lá na estação e não foi. A gente não sabe se foi investimento do clube, se foi da patrocinadora, se foi dos dois, mas me parece ter sido algo feito pela patrocinadora, viu, Boni? Eu também acho que deve ter sido feito pelo patrocinador. A gente vai buscar essa informação e, é claro, trazer com mais certeza também para a nossa Mari Pavese, que perguntou por aqui. O pessoal comentando por aqui. O Antônio Leovaldo mandou: ruim de todo jeito. Num jogo grande, São Paulo ter que mandar na Vila vai ser osso. Realmente, é ruim. O ideal seria ter o estádio do Morumbi, mas como não vai ter, eu acho complicado. Boni, é interessante a gente lembrar também que o São Paulo vai ser julgado pelos cantos homofóbicos contra o Corinthians. A nossa Priscila Simões até relembrou isso no grupo hoje do AT, que o São Paulo pode ser punido com portões fechados, assim como foi o Corinthians 2 anos atrás, né? Então, tendo essa possibilidade de portões fechados, aí eu acho que jogar na Vila seria um problema bem pequeno, né? Acho que poderia mandar o jogo com portões fechados na Vila Belmiro, porque aí o time não se desgasta muito com viagem e não vai ter esse prejuízo para o torcedor também, né? Exatamente. O Ed Júnior mandou aqui, prefiro o Pacaembu do que a Vila. Mas a questão para mim é justamente o gramado sintético. Atualmente eu não prefiro o Pacaembu, não. Então, gramado sintético para mim tem que ser a última das opções. E a Mari Pavese comenta aqui também, ontem não mostrou isso, que não pode 2 torcidas. Mas é isso, eu acho que talvez essa seja uma oportunidade de tentar mostrar que é possível ter 2 torcidas, talvez por meio do diálogo, São Paulo conversar com o Santos, institucionalmente tentar contornar essa situação, talvez seja um caminho para que a gente possa no futuro voltar a ter 2 torcidas em clássico, que para mim é ridículo ter torcida única dentro de um clássico, é ridículo. E o correto seria a gente achar uma maneira de voltar a ter 2 torcidas em jogos assim, porque o futebol pede isso, né? O futebol pede isso, e acho que talvez esse acordo
se o São Paulo conseguir conduzir essa situação da melhor maneira, possa ser um passo importante para mostrar para as autoridades que é possível, sim, em algum momento, voltar a ter 2 torcidas dentro dos estádios em clássicos.